Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Felipe Gamba. 1h04, no ar o Sala de Redação, tradicional programa de debates esportivos aqui da Rádio Gaúcha. Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, Zafari Bourbon. Ruder Segurança, 49 anos, compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Agora IESA é Fiat, Fiat é IESA em Porto Alegre e Canoas. A Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. E Sulmed, planos de saúde empresariais. Sulmed, carinho pela sua vida. Hora certa, 1h05, Objetiva administradora de condomínios, há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo, acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Pois bem, hoje começa a Série B, amanhã tem a final da Liga dos Campeões, amanhã começa a Série A, domingo a dupla Grenal em campo, terça-feira tem sorteio da Libertadores, tem sorteio da Sul-Americana, muitos assuntos pra gente conversar aqui no Sala de Redação, e eu começo falando sobre o jogo do Grêmio ontem, o empate do time Sub-21 do Grêmio, 0-0 com o La Equidad, fechando a participação do Grêmio na fase classificatória da Sul-Americana. Alex Bagé, o que te pareceu o desempenho da gurizada do Grêmio, Bagé? Boa tarde, tudo bem, Gamba? Abraço em todos aí. Tudo bem, boa tarde. Eu sou um eterno otimista, né? Então eu peguei muito mais busquei o copo meio cheio do que meio vazio. E isso eu passo justamente pelo Grêmio ontem ter escalado um grupo de todos os jogadores, e em algum momento eles passaram pela base, alguns se criaram no Grêmio, outros chegaram já em parte final de lapidação. E eu quero pensar dois destaques, né? Porque, primeiro que o La Equidad já tinha batido muito no Grêmio no primeiro jogo aqui na Arena. Tanto que o Alisson ainda está no departamento médico, foi tirado de campo naquele jogo contra o La Equidad. E ontem foi a mesma coisa, foi distribuição de pancada, né? O Léo Oliveira até citou na transmissão da Rádio Gaúcha, parece que é um time treinado para bater, porque não é aquela coisa de bateu esporadicamente, o cara foi um pouco mais de força, resvalou no gramado, não era o que ele queria fazer, não. Os caras bateram, tiraram o Elias de campo, e mesmo assim, num time de total juventude do Grêmio, não fosse o Gui Azevedo desperdiçar um pênalti, o Grêmio teria voltado de lá ainda com um resultado positivo na vitória. Então acho que vale muito mais pela representatividade desses meninos estarem em campo. Até sobre isso, Gamba, deixa eu aproveitar a abertura aqui do Sala. O Vitor Bobsin, que ontem foi o capitão, e para mim, ao lado do Fernando Henrique, foram os dois grandes destaques, ele acertou a renovação de contrato por mais uma temporada. Então ele tinha contrato terminando agora no final de 21, ele acertou até o final de 22. E o Darlan prorrogou por mais um ano. Ele já tinha contrato até 2023 e a direção resolveu estender esse contrato até 2024. E olho no Fernando Henrique, para mim é um jogador pronto para ser usado já no time de cima, Gamba. Muito bem. Leonardo Oliveira, te ouvi no comentário em Esportes ao meio-dia, também falando sobre a gurizada do Grêmio ontem, o 0-0 contra o La Equidad, hein, Léo? Se alguém voltou para casa lamentando, foi o Grêmio, como disse o Bagé. O Grêmio foi melhor, o Grêmio soube controlar, e não foi qualquer adversário, é bom frisar isso. É bem verdade que a Colômbia tem grandes jogadores, tem uma seleção forte, e eles estão fora do país, assim como a nossa seleção, né? A Colômbia é um dos principais mercados do futebol sul-americano, e esse time La Equidad, ele está na semifinal do Campeonato Colombiano, tendo eliminado o Atlético Nacional, ou seja, não era qualquer time, e é um time que joga muito pesado. A estratégia, é um time que tem como estratégia de jogo bater, ele é reconhecido na Colômbia como um time que leva muitos cartões amarelos e que tem um alto índice de faltas, e eles são desleais. Tentaram intimidar, os guris do Grêmio não aceitaram, encararam e mostraram qualidade. Eu gostei, além desses nomes que o Bagé citou, o Jonathan Varela, mesmo improvisado na lateral esquerda, ele tem uma qualidade técnica e eu gostaria de vê-lo mais atuando na dele, que é meio campo. E eu gostei muito, Bagé, do Vini Paulista, que é um jogador de lado, jogador de drible, jogador vertical. O Elias vinha bem até sofrer a lesão, e pelo jeito é uma lesão que vai tirá-lo algum tempo, porque foi uma torção muito forte no tornozelo. O Rildo reapareceu,
O Rildo, que esteve no grupo principal, teve alguns problemas no grupo principal, voltou para o transição e reapareceu, tá jogando bem, tá jogando como um centroavante, como um falso 9, foi muito bem. Enfim, eu gostei muito da gurizada do Grêmio, gostei da personalidade, só não gostei, Bagé, do fato do Grêmio ter mandado apenas 15 jogadores. E aí o Grêmio teve problemas, porque chegou um momento da partida que ele tinha 2 reservas, um goleiro e o Tailon. Era o goleiro para o lugar do Chapecó e o Tailon para o resto das posições. Eu acho que isso foi uma temeridade, mas os guris se viraram bem. Foi uma boa prova para eles. E o Grêmio mostra que essa fábrica de talentos, ela está muito profícua. O Grêmio está produzindo muitos jogadores e não vai demorar para a gente ter isso que se viu ontem, com 11 jogadores feitos em casa, no time principal. Eu vejo isso em questão de 2, 3 anos, claro que não todos os jogos, mas o Grêmio vai poder sim botar um time só de jogadores feitos em casa. Guerrinha, o empate do Grêmio ontem, Guerra. Era um jogo sem compromisso, né? Isso é importante, né? Por isso foi legal ver os meninos, os meninos ganham rodagem, a bagagem fica maior. É bom, o resultado foi bom, poderia ter ganho, né? Mas mesmo que não tenha ganho, os meninos mostraram que podem auxiliar o Thiago Nunes na hora da reposição. Eu vejo nesse time do Grêmio ontem, poucos, ou não sei se tem algum deles que vai virar titular, acho que não tem. No momento acho que não tem. Mas é aquele negócio, mas estão prontos aí, né? Daqui a pouco, numa emergência, precisa utilizar. E o jogo serviu para isso, para o Thiago tirar as suas conclusões, de olhar com quem pode contar, quem está mais adiantado, quem está mais atrasado, quem precisa esperar um pouquinho mais. E foi importante por isso. Não só o resultado é o que menos contou, porque o Grêmio foi para lá para cumprir tabela, já estava classificado e fim de conversa. O resultado foi assegurado, né, que era o objetivo, primeira colocação no grupo, melhor campanha na classificação geral da Copa Sul-Americana. E é interessante a gente entrar nesse assunto sobre os sorteios, né, porque terça-feira é um dia cheio. Tem o sorteio da Libertadores, tem o sorteio da Copa Sul-Americana. Potter, o que mais te assusta do pote 2, hein, Potter? O que mais me assusta é o pote 1, o Inter mesmo, Bamba. Ele é o que mais me assusta hoje em dia, né? O Inter pegou um grupo, teve muita sorte no primeiro sorteio. Bom dia, boa tarde, Gamba. Boa tarde. E acho que tem, obviamente, por onde evoluir, né? A gente já vê algumas mudanças de ideias, né? Talvez por adaptação mesmo ao que o Inter já tinha. E talvez as coisas comecem a andar, porque agora sim a gente vai ter uma repetição de alguma ideia um pouquinho mais diferente, né? De um Inter que tem que ser um pouco menos frágil do que é. E então, Gamba, claro, o que acontece, né, Gamba? Esses jogos serão em julho. Alguma coisa eu imagino que já tenha sido azeitada até julho, né? E aí tu pegar já em julho um adversário bem mais frágil, né? Que não seja o São Paulo, que não seja o Boca, que não seja o River, agora pegando algum só, né? Dos que estão ali. Eu acho que já pega ser muito agradável. Tem que ter sorte sim, Gamba. Eu acho que tem que ter sorte. Se tem sorteio, que tenha sorte ali, porque aí tu consegue mais tempo de treinamento, mais tempo para engatar alguma coisa, mais tempo com o menino pegar confiança dentro do time e aí as coisas acontecerem, né? Então acho que tomara tava... Eu comecei com uma brincadeira e acabo falando sério. Eu acho que o Inter tem que ter sorte, sim, pegar um time bem mais frágil desse pote 2 aí, porque o jogo é só em julho, então a gente tem todo mês de maio, todo mês de junho, metade, eu acho que são 45 dias para a próxima fase. 4 fortes, né? E 4 não tão fortes, né? Não, mas eu vejo 3 fracos, Davi. Aqui, ó, São Paulo, Boca... São Paulo, Boca, River... Tá, esses fortes. Vélez, River e Defensa e Justiça. Esse Defensa e Justiça eu já não colocaria como um dos fracos. É uma carne de pescoço. É carne de pescoço. E aí o dos fracos tem Olímpia, Católica e Cerro Porteño. É Olímpia e Católica, assim. Com sorte pega a Olímpia e Católica, tá? E o Cerro? O Cerro também, mas talvez até um pouco menos. Mas assim, sorte. O Cerro e o Olímpia acabaram de perder o Campeonato Paraguai. Isso, mas eu digo assim, sorte. Sorte Olímpia é o Olímpia e o Católica, sorte 2 é o Cerro. Mas o Católica... E azar é pegar os graúdos. Depois o Defensa Boca, e Justiça. River, São Paulo. O Defensa e Justiça é um time chato, Davi. Olha, campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa, é uma cara de pescoço. Time que o Hernan Crespo montou. A melhor hora de pegar o Boca é agora. O Boca não tá tão legal, né, Guerrinha? É agora. A melhor hora de pegar o Boca é agora. O problema é que não é agora. Daqui 45 dias. Daqui a 45 dias. O problema é esse. Mas não tem grandes coisas para mudar no Boca, não.
O Boca está ganhando o jogo muito mais na camisa do que na bola. Tira esse último jogo aí que o The Strongest realmente não é páreo, né? O Boca teve imensas dificuldades. A prova é que o Boca chegou na última rodada disputando a classificação. No ano passado ele já não estava tão bem assim, né? Jogando bem, não, o Boca. Mas desses grandes aí, o melhor de pegar é o Boca. O problema é que no mata-mata esses times crescem demais, né, Guerrinha? Eles crescem demais. Os argentinos dizem que a primeira fase é recreio, depois tirem as crianças da sala. Eles crescem demais nessa mata-mata, né? Esse é outro campeonato, né? E na verdade eles atravessam a primeira fase jogando como dá. Aí no mata-mata eles começam aí as veras, né? Aí é o campeonato valendo. Mas a gente está falando, e assim como a gente fala do Inter, que espera uma evolução maior nesses 45 dias, vai ter muita mexida, porque, mais uma vez, a fase quente da Libertadores, e vai ser assim, né? Ela é depois da janela de verão lá da Europa. Muitos clubes vão perder jogadores e vão chegar outros. O cenário de agora vai ser totalmente diferente. No Boca, por exemplo, ninguém confirma, mas fala-se de uma troca do Pavon pelo Benedetto, que o Benedetto que está no Olympique voltaria. O River está tentando... se joga demais. O River esse mete gol. O River está tentando, o River está tentando renovar com o Borré, que estaria indo para um clube da segunda divisão inglesa. Vai ter muita mudança nos times, né? O Flamengo está perdendo o Gerson, por exemplo, né? Vocês viram a bronca do Gerson ontem, quando ele saiu do substituído? Porra. Seria o jogo da despedida dele, né? Rapaz, o Rogério Ceni malandramente não foi lá cumprimentar ele, porque se fosse cumprimentar naquele momento ia ser duro, aí a gente ia ter notícia mesmo, porque ele foi malandro, ele nem olhou e seguiu o baile. Muitos no Rio dizem que o Gerson não pensa que é Gerson, que o Gerson pensa que é Falcão. É bom a gente dizer que o Gerson ontem de novo... Mas se fosse o Gerson... Como tinha acontecido na final do Carioca, o Gerson jogou muito pouco. Ele tá. O que se diz lá, né, Guerrinha, é que a cabeça dele tá. Ele não quer sair. O Flamengo força para ele ir pro Olympique, mas a cabeça dele no staff dele, é isso aí que o Potter disse, né? Que ele é surreal, né? Ele quer geralmente Barcelona, né? Ele quer uma prateleira maior. Ele quer uma grife maior. Que o Gerson ele podia já veio pensar da Europa, que ele já foi, né, o Gerson, o canhotinha de ouro, né? Que jogava pouco. Né, nome ele tem, né? Mas é que ele não quer ir, né, Bagé? Ele saiu muito jovem. Muito cedo, né, Léo? Mas aí o cara tá jogando no Rio de Janeiro, no Flamengo. E ele nem era essa posição, né? Ele era um meia avançado. Ele evoluiu bastante. Ele joga em todas no meio campo. Mas aí, imagina no lugar dele. Ele saiu muito cedo. Acho que ele saiu com o Kennedy, com 18 anos. O Kennedy era um de lado, um meia de lado. E aí o cara roda pela Europa. Volta, aí tá no Flamengo, onde tem perspectiva de ganhar tudo no Brasil. Tá ganhando um baita de um salário, tá morando na cidade dele, perto da família. Ele não quer sair. Ele não é dinheiro o problema do Gerson. E bate também, né? Ele sabe bater. É aquele jogador que... esse time do Flamengo, ele, né, esse time do Flamengo que geralmente se consagrou... O cara acha que é só o volantão que bate. Não, ele sabe bater também. Bate. Esse time do Flamengo que se consagrou, o time de 2019, né? Não de 2020. 2020 já não era tanto. Ele tinha ali Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, o Figueiredo uma vez me disse assim: eu nos primeiros 10 minutos eu dou um soco na cara do centroavante, porque nenhum juiz me expulsa com 10 minutos. Lembrei de uma história que depois eu quero contar. E o Rodrigo Caio fazia a mesma coisa. O Jeromel fez isso lá na final contra o Real Madrid. Agora não dá mais para fazer isso, né, Davi? Não, o Jeromel fez. Né? E eles fazem. Fazem. O cara sabe bater. O Rodrigo Caio sabe bater. Tem que pisar no dedão. O Rodrigo Caio deu no Guerreiro do Inter, enlouqueceu o Guerreiro. Enlouqueceu. Ele bate todo o jogo, nos primeiros 10 minutos, ele dá uma no Ele saiu daquele episódio de ser o Santinho, né? Que o Rogério Ceni reclamava para... Isso pro cara chegar dizendo pro cara assim, ó, tu não vem aqui. Tu cai lá pro outro lado, mas aqui tu não vem. E isso intimida muitos jogadores. Pô, também, como é que não vai intimidar, né? Gerson sabe bater. O Rafinha, que está agora aqui no Grêmio, sabe entrar também. O outro, o Arão, aquele, também é outro jogador. Esse então, também sabe. Esse time do Flamengo aí não é um time assim, não, é toque de time bola. Artístico, é de arte. Tudo alegre. Né? Tu viu a bronca do Diego, a bronca do Diego no vestiário, reclamando do Gabigol, que estava fazendo firula? Subindo ali, né? Xingou o cara, rapaz. O Abel Braga, Davi, em 2000, foi na passagem do Mundial, em 2006, ele contou uma história para nós que era maravilhosa, que o Abel fazia parte de uma defesa do Vasco que eles não jogavam pelo Abel batia muito. E aí diz que antes do jogo, ele olhava pro centroavante rival
e ele traçava uma linha imaginária na intermediária e dizia assim pro cara, se passar daqui, e fazia assim, eu batia com a mão, a mão do lado da mão, na mão espalmada. Deixa eu contar outra também. O Vasco da Gama tem tradição nisso, desde o Brito, né? O Brito da seleção brasileira, que, nossa, que Miguel e Moisés. O Moisés, aquele que jogou no Bangu, né? Jogou no Corinthians, jogou contra o Inter em 76, era o zagueirão. Depois ele virou dono do Bangu. Um dos primeiros jogos do Grêmio, do VAR com a Comebol, foram em jogos do Grêmio. E o Grêmio teve um cara do Godoy Cruz que pisou nas costas de um cara do Grêmio que foi expulso pelo VAR. Teve aquela Recopa com o Independente, que o jogador do Independente, 2 foram expulsos aqui lá por causa do VAR. O Figueiredo e o Abel teriam que se adaptar aos tempos modernos. Mas deixa eu te contar uma, Potter. Ou jogar com a camisa do Flamengo, porque aí dá uma chegada como o Caio deu agora. Não na primeira fase da Libertadores, Potter. Na primeira fase da Libertadores ia estar liberado. Tá, mas tem quarto árbitro, tem mais equipe de arbitragem, tem até a imagem da TV, enfim, atrapalha. Uma história do Caçapava, Davi, entrevistei o Caçapava antes de morrer, nos deixou há algum tempo. Aí o Caçapava dizendo que depois que ele foi pro Corinthians, ele chegou no Corinthians, Potter, tinha democracia corintiana. E aí o Sócrates e o Casagrande, mas o Sócrates era o cara, ele queria que todo mundo falasse, né? O Sócrates, intelectual. E aí o Sócrates falando antes de começar um jogo, todo mundo falou, e aí o Sócrates, elegante, educado, Davi, sabe? Um gentleman, ele viu o Caçapava chegando e, Caçapava, fala aí também, aqui todo mundo fala, aqui é democracia corintiana. Aí o Caçapava disse assim, vamos lá, gente, porrada, porrada e porrada nos primeiros 5 minutos, que não tem cartão amarelo, não tem expulsão, é pra dar, vamos. E aí o Sócrates ficou olhando pra ele com uma cara de assustado, assim, mas eu aqui, um gentleman, não sei o quê, foi campeão paulista o Caçapava. O André Silva manda aqui, Davi, o apelido da dupla de zaga Miguel e Abel. Barreira do Inferno. Tu imagina o teu técnico dizer, hoje é contra a Barreira do Inferno, tu vai lá e tenta fazer gol. O Falcão conta que em 1975 o titular era Escurinho, era Falcão Carpegiani como volante, Escurinho na frente. Né? E aí o Minelli resolveu colocar o Caçapava, tu citaste aí agora. E aí o Falcão dividiu o quarto com o Caçapava. Essa história é maravilhosa. Né? E aí ele passou o tempo todo dizendo, qual era a missão do Caçapava? Marcar o Rivelino. Né? Aí o Falcão disse assim, o negócio é o seguinte, ele tem nós vamos treinar aqui, eu vou fazer o que ele faz, tentar fazer o que ele faz. Treinava no corredor, Davi, do hotel. Drible elástico. E aí eu disse, olha, ele faz assim, daí, e ele vai fazer assim, ele vai querer te humilhar, Caçapava. Ele vai querer te humilhar. Se ele vai querer me humilhar, ele vai querer te humilhar. A primeira bola que o Rivelino tocou na bola, o Caçapava mandou ele lá pra pista atlética, né? E assim foi o jogo inteiro. O Rivelino, coitado, não conseguia chegar perto da bola que o Caçapava tava bufando nele. Não, tem a história que o Caçapava, inclusive, disse assim pro Falcão, mas eu não pedi pra te fazer isso, como é que tu chega desse jeito no Rivelino, vai matar o Rivelino? Disse, eu não entendi muito as tuas orientações, então eu resolvi cortar o elástico de uma vez, cara. Eu batendo, cara. Olha aqui, Alex Bagé, sorteio da Sul-Americana na terça também. Pote 2, possíveis adversários do Grêmio. Tátira, LDU, Nacional do Uruguai, Júnior Barranquilha, Santos, Del Valle, América de Cali, Sporting Cristal. Tem que torcer pra cair quem no caminho do Grêmio aí, Bagé? Eu acho que é um pote muito parelho, Gamba, sinceramente, porque tem alguns que não têm camisa, mas que estão jogando um futebol interessante, e tem outros que não estão jogando um futebol interessante, mas tem camisa. Então, particularmente, usar a frase lá que se usava antes de disputa de baguá lá na minha cidade, né? Deixa vir. Porque não tem... Eu penso que está muito parelho. O Guerrinha citou a questão do Boca, de daqui a pouco, né, fazendo uma figura de linguagem, você tem que pegar, é melhor pegar agora porque ainda não está arrumada a casa. Porque alguns clubes nessas competições, tipo da Comebol, seja a Libertadores ou a própria Sul-Americana, o time ali na fase de grupos, ele começa a ajeitar as melancias, né? Para depois ele conseguir encaixar um pouco mais o futebol. O próprio Grêmio está passando por isso, porque ninguém tem tempo de treinar, né? Nem Grêmio, nem Seleção de Marte, nem Palmeiras, nem Inter. Está tudo muito amontoado de dias, de competições. Então eu acredito que está muito parelho. Esse pote da Sul-Americana... mas o bom de pegar é o Tátira, Bagé. Se tiver que escolher a aventura, a graça divina... Sim. Não, graça, entendeu? Sorte total. Tátira. Azar total, Santos. Bota o Sport Cristal também, Diogo. Isso aí, é verdade. Isso aí, azar é Sport Cristal e Tátira. E azar é o Santos. LDU, tá? O Santos eu acho que é uma boa. O Santos vai se ajeitar com o Diniz, eu espero, pelo menos, né? O Santos tem bons valores, o Marinho tá voltando, o Sanches, o uruguaio, tá voltando. Então o Santos vai se ajeitar. Mas aqui, Del Valle,
que é um time perigoso e vai ter altitude. Será que o Santos vai se ajeitar, Léo, com o Diniz? O Diniz, assim, os últimos anos ele não conseguiu... Eu acho que o Santos pode... defensivamente ele não consegue organizar o time, né? Não, mas o São Paulo... Paulo... apostando que no Brasileiro momento, sim. dispute a parte de baixo lá. Não, a minha aposta é que o Diniz ele sempre prepara bem os times, ele ajeita os times, e o Santos tem bons jogadores. O Marcos Leonardo, o Kaique zagueiro, o Caio Jorge, tem o Marinho voltando, tem o Sanches, que é um cara experiente, né, de seleção uruguaia. Eu acho que o Santos tem potencial. Mas aqui, o Del Valle, que é sempre um time perigoso, e o Grêmio, se pegar, vai ter de ir na altitude. A LDU, que eu vi na Libertadores, é um time forte, fez enfrentamento com o Flamengo. E eu colocaria nessa lista de abacaxis o Júnior Barranquilha. É um time muito também forte. 45 dias, né? Não, o abacaxi tem vários, mas eu digo assim, um mais, né? Olha, tem que escolher um. Tá, não existe escolher. Mas por isso que eu acho que é tudo meio parelho. Seria o Tátira, então. Isso. Destoa o Tátira. Porque não tem camisa e não tem bola. Olha aqui, vamos fazer um bookmaker aqui do Brasileirão. Bookmaker. Vamos fazer, mas o negócio é o seguinte... A gente já fez no Bola já, a gente botou os 4 primeiros e os 4 últimos. Isso aí. Mas o negócio é o seguinte, tem que ser valendo dinheiro. Tem que casar. Eu também. R$6.500 cada um. Sim, tu tem. Não, cinquentinha. Cinquentinha da legal, porque daí o cara vai lá, paga um churrasco. No Bola nós fizemos o seguinte, nós prometemos que independentemente de quem vença, nós vamos transformar isso em uma causa solidária, ou para doar cesta básica. Nada de causa solidária. Estou dando um exemplo. Pode ser um churrasco, não sei se vai ter ainda liberação. Só se for solidária para nós. O Davi quer fazer uma aposta, jogos de azar, e o dinheiro da aposta ele não quer para causa solidária. Eu quero uma causa solidária pro Federico Santiago aqui de casa. É claro. Eu pensei em colocar aí a Associação dos Jornalistas Pobres, mas aí do Sala só eu, então não adianta muito. Tu é um pobrezinho, tenho pena de ti. Tu é um pobrezinho. Guerrinha, cinquentinha para cada um, Guerrinha? Ih, Guerrinha não gosta de aposta, foi buscar o dinheiro. Guerrinha não gosta muito de aposta. O Guerrinha não é disso. O Guerrinha não quer apostar. Tá, quem é vou dar aqui, ó. Quem é o relator? É tu, Bagé, o relator? Olha aqui, eu e o Bagé já temos as coisas prontas já. Eu sou interino, então interino é auditor. Não vem com essa. Não, tu vai participar também. Vai colocar o teu na reta também, participa. Não vem com essa, Gama. Não, vai tu vai botar o teu na reta. Tu tá no programa, tu vai participar e vai casar os cinquentinha também. Vou auditar aqui, e mais do que isso, Gamba, tu vai apostar e vai pensar pelo Pedro com a cabeça do Pedro. Esse é o desafio. É isso aí. Não me coloca desafios impossíveis. Pelo Pedro. Bom, eu botei os meus 4 primeiros, tá? Independentemente da ordem. Mas eu coloco como chance de título lá no G4. É São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Tem que ter ordem. Tem que ser pela ordem. Então deixa eu começar então. Então vai, começa Flamengo, pela ordem. Palmeiras, São Paulo e Galo. Vamos fazer o seguinte, primeiros. Vamos fazer o seguinte. Tem um break. Bloco. Exatamente. Tem um break agora, 1h30. Se a gente começa agora, vai ter uma quebra ali, não vai ser legal. Então a gente faz esse intervalo comercial agora, na sequência a gente volta e faz o palpitão do Brasileirão. Eu serei o auditor desse palpitão aí. O Guerrinha não casou os 50, nem se manifestou. Tô preocupado, porque o homem da aposta não se manifestou. Caiu. Paulo Fernando Rodrigues me informa aqui. Ele recompõe, ele volta. Pra jogar, ele volta. Muito bem. Então tem um recadinho aqui, ó. Fala, Bagé. Pode parcelar os 50? Pode, quer fazer no cartão. Aí eu vou te contar. Que migué. No Vitrine na RBS, a sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir. 1h33, de volta com Sala de Redação, Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, agora IESA é Fiat, Fiat é IESA, em Porto Alegre Canoas, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício, e planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela sua vida. Tem um recado aqui da Steel. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Para calcário e argamassa, confia na FIDA.
Tintas Killing, a tinta gaúcha. Cicobi, somos feitos de valores. Temperatura nesse momento em Porto Alegre. Cabe ressaltar aqui que chove em Porto Alegre nesse momento. Alguns pontos da cidade sem energia elétrica. 18 graus a temperatura. Diogo Olivier, já tinha feito a tua aposta aqui, Diogo? Isso. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro nessa ordem. Grêmio com mais chance de entrar nesse grupo e o Inter com menos chance. Muito bem. Os 4 que vão cair. Os 4 que vão cair, não tinha pensado nos 4 que vão cair. Vamos primeiro fazer os 4 que vão subir, aí eu penso nos que vão cair. Vamos rodar todo mundo aí, os 4 que vão chegar. Anotaste aí, Bajé? Tô anotando aqui também. Tá. Não, o Gamba é o relator, Olha aqui, ó, Diogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Galo. Isso, Diogo? Gamba, queria dizer que é o Renan Calheiros, viu? Pois é, não vou te decepcionar. Vamos, Davi. Tá, os meus primeiros 4. Pela ordem: Grêmio, Atlético Mineiro, Inter e Flamengo. Bom, quem votar igual o Davi vai errar, gente. Só para avisar. Muito bem, para Davi Coimbra, Grêmio tricampeão brasileiro. Guerrinha. Não voltou o Guerra ainda? Potter, não. Vamos lá, Potter. Deve ter caído a energia lá. Palmeiras campeão, Inter perdendo o brasileiro no último lance. Em segundo lugar, Flamengo, que vai perder jogador importante no meio do caminho, e o São Paulo, 4º lugar. O Grêmio vai ser a decepção. O Grêmio ganhou do Inter aí, empatou outro, estão achando que tem um baita time, vai ser uma decepção. Pode anotar aí. Leonardo Oliveira, vamos lá, Léo. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Calma, devagarinho. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Precisa ser na ordem, não? Precisa ser na ordem. Sim. Então vamos mudar. Para aí, Gamba. Perdão, desculpa. Os caras são malandros, hein? Os caras são bem malandros. Bem malandros. Depois fica criticando o Bolsonaro que quer voto impresso. É isso aí. Flamengo, São Paulo, Grêmio e Palmeiras. Perfeito. Bagé. Bom, Grêmio tricampeão, diferente do que pensa o Potter, claro. Grêmio tricampeão, Flamengo segundo. Engraçado tu e o Davi pensarem a mesma coisa, Bagé. Que loucura, que coisa. Nós estamos desenvolvendo uma amizade muito profícua. Vamos lá, Bagé. Isso aí, pra mim é honra. Os teus palpites são engraçados também, Potter. Mas vamos lá, Grêmio primeiro, segundo Flamengo, terceiro São Paulo do Crespo e o 4º Palmeiras. Muito bem. Nada do Guerrinha ainda, gente? Acho que caiu a energia lá. Nada do Guerrinha. Tá me avisando aqui o Paulo Fernando. Sumiu, Guerrinha. Vamos tentar pegar pelo WhatsApp ali, pelo grupo de WhatsApp, depois a aposta do Guerrinha. Isso. Então vou dar uma repassada aqui. Diogo Olivier, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Galo. Davi Coimbra, Grêmio, Atlético Mineiro, Inter e Flamengo. Potter, Palmeiras, Inter, Flamengo e São Paulo. Leonardo Oliveira, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Palmeiras. Alex Bagé, Grêmio, Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Bom, agora, ponta de baixo. Diz o teu. Z4. Não vai fugir. O meu tem o teu, Gamba? Eu só faço o meu se o Pix da minha aposta for feito pelo Pedro Ernesto. Não, tu vai entrar na aposta e o Pedro Ernesto também. Vamos lá. Diz os teus 4 aí. Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Já coloquei aqui também. Não confia na dupla. Eu fiz um estudo, Gamba, dos últimos 4 primeiros, dos últimos 10 campeonatos e nunca são os 4 favoritos. Não, é fácil, os últimos 10. Eu fui além, né? Porque eles têm, como eles são os melhores times do Brasil, os favoritos do Brasileirão, eles estão disputando sempre a Libertadores ou a Copa do Brasil, que acaba atrapalhando eles. A gente tá indo bem nos óbvios, né? Tirando eu que botei o Inter, que tá numa má fase. Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Atlético e... Grêmio, Palmeiras, botei o Inter também. Tu botou o Inter também no bolo, né? Geralmente tem uma surpresa, um Fluminense pode aparecer. Que não tem essa categoria, né? A gente pode botar essa categoria surpresa aí na nossa... Pode ser. O G6 dificilmente muda, né? Do ano passado pra cá, eu acredito que esses 6 primeiros colocados vão se repetir. Tem que ver o rebaixamento, hein? É que esse é um campeonato muito duro, né? Vamos no rebaixamento. Vamos ver o rebaixamento. Vamos lá, na mesma ordem. Diogo, tá com a tua lista aí? Tá, mas a tua lista, Gamba, tu disseste? O Gamba quer fugir. Tá. Sim. Então vai lá, Diogo, tua lista dos rebaixados. Cuiabá, Atlético Goianiense, Chape, que não conseguiu nem ser campeão catarinense esse ano, e Sport Recife. Forte, hein? Cuiabá, Atlético Goianiense, Chape, Cuiabá Sport. é bom, Cuiabá não vai ser rebaixado.
Muito bem, Davi Coimbra, já vou passar para ti, deixa eu dar uma repassada aqui no jogo. Cuiabá, Atlético Goianiense, Chape Sport, é esse o jogo? Isso aí. Muito bem. Davi? Tá, Santos, Atlético Goianiense, Santos? Chapecoense e Juventude. Santos. Forte ainda, Davi. Santos aí interessa a hora e não interessa? São os rebaixados aí, né? Os rebaixados, né? Rebaixado não. Vamos lá, Potter, contigo. Eu vou falar a mesma lista, não vou mudar, né? Cuiabá, infelizmente, Juventude. Esse ano o Sport vai pro saco. E a Chapecoense, infelizmente, também. Muito bem, e aqui Leonardo tem a Oliveira. vontade de tirar algumas, como é que chama? Algumas tocas, né, Gamba, né? Juventude e Chapecoense certamente vão tirar ponto Inter nesse ano. Atlético Goianense, Bahia, Sport e Chapecoense. Bagé. Gamba, vou dar até com as colocações, tá? O último colocado vai ser o Cuiabá. Meu amigo Paulão lá vai entregar, lá na zaga, vai ser o último colocado, 20º. O 19º vai ser a Chapecoense. Acho que vai bater e a Chapecoense, assim como a América... A Chapecoense teve um ano só, que ela conseguiu se manter, depois caiu. O 18º colocado, eu acredito que seja o Atlético Goianiense. Embora eu também acredite e apostei que ganha do Corinthians numa zebra da primeira rodada. E o Sport Recife vai cair na última rodada, ali com a duplinha Thiago Neves e André. Thiago Neves vai perder um pênalti na última rodada e o Sport rebaixado. Mas isso muito é o prazer que tu vai sentir especial, simulado, né? Pelo André. O Bagé ele acha o Bagé olha pro futebol e acha que ali a vida vai ser perfeita. Ele rebaixou todos os inimigos dele, né? E acha que o Grêmio vai ser campeão. Ele olha pro futebol e diz, não, aqui eu vou resolver a minha vida. Né? Não, mas futebol é cruel, Bagé. Ele não é muito cruel com a gente, futebol. Não, mas ele vai ser mais cruel mais com uns, eu sei. Eu sei que mais cruel. Não, o futebol, mas ele para isso que ele serve. Agora, ao contrário do que a maioria das pessoas... Então deixa eu mudar aqui, então, Davi. Então eu acho que os rebaixados vão ser na ordem. Cuiabá, Juventude, Sport e Grêmio. Deu. Pô, tu tá afim de doar o dinheiro, tu não quer ganhar mesmo, só pra jogar. Mas o que tu tem que pensar no futebol é que ele permite esse sonho da vida ideal e às vezes se realiza. É verdade que poucas, mas às vezes se realiza. E quando não se realiza, quando um time fica 15 anos, 20 anos ou mais sem ganhar, a torcida fica numa ânsia tal, que aquela vitória é a maior glória que existe. Olha, o Corinthians se transformou numa das maiores torcidas do Brasil. Localmente, eu acho que talvez seja maior. Talvez localmente, estou dizendo assim, só no estado de São Paulo, tá? Talvez seja maior do que em proporção do que a do Flamengo no Rio. Hoje, talvez o Flamengo esteja passando, enfim. Mas o Corinthians se transformou nisso quando ficou 23 anos na fila. 23 anos a torcida, e a torcida do Corinthians só crescia. Então uma vitória, porque se tu só ganha aquela... Tu lembra o que a torcida do Palmeiras e do São Paulo faziam quando o Corinthians estava nessa seca? Bom, o gol do Basílio eu acho que é mais reproduzido que o gol do Guerreiro no Mundial, né? A torcida do Palmeiras e do São Paulo, eles cantavam nos clássicos 1, 2, 3. Aí quando chegava no 23, parabéns. É por isso que era pesado aquele título. Os jogos da Série B, né? Os grandes que caíram para a Série B e na época ainda com o público, e tomara que isso volte logo dentro de toda a segurança possível. Mas as torcidas cresciam. Os quadros sociais, de maneira geral, era o torcedor parece que comprando, né, o problema do clube e querendo colaborar. Né? Claro, o jogo, se ele não tem a derrota, ele não tem graça. O Corinthians é um fenômeno mesmo, de fato, porque, 23 anos sem ganhar um estadual e a torcida crescendo, mas e o menino do parque, do Riveirense, puxa vida. Mas tu pode ver todos esses clubes grandes que passam por um São tempo Paulo assim. Ficou 16 agora, né? O próprio Grêmio. Ficou reserva na Libertadores para ganhar o estadual de novo. O próprio Grêmio ficou com aqueles 8 anos do Inter, a torcida do Grêmio cresceu barbaramente, né, naquele tempo, que era algo até que surpreendia. Né? Mas é essa ânsia, essa angústia de vencer. E aí quando vence, poxa vida, o Inter quando foi campeão do mundo em 2006, o que foi aquilo? A festa do Inter campeão do mundo ou campeão da Libertadores da América. Que campeão do mundo, é impossível ser campeão do mundo sem sair de uma fila hoje em dia, né? Só se o campeonato for no teu país, aí tu é campeão brasileiro, aí tu já saiu de uma fila.
que o Campeonato Nacional joga. Então tu já saiu da fila. A fila mesmo foi a Libertadores de 2006. Sim, a Libertadores de 2006. Mas o São Paulo, por exemplo, era um time que daqui a pouco ele estava tão... nos anos 90, né? Daqui a pouco ganha ele tava... 9-2 e 9-3, né? Puxa vida, ele enfrentava ganhou uma Sul-Americana, né? O último título dele foi a Sul-Americana. É tipo o Inter com a Recopa. O último título grande do Inter é a Recopa. Foi com o Muricy, não foi? Hein, Léo? Acho que foi com o Muricy. Não me lembro mais. Eu acho que foi com o Muricy. Eu conversei, falei foi 2012, né? 2012, se não me engano. Eu conversei com o Rui Costa, até vou publicar amanhã em Zero Hora e GZH, e a importância do Muricy nessa retomada do São Paulo é algo impressionante, assim. A figura do Muricy, o trabalho dele de bastidores, a forma como ele está trazendo, porque o que acontece? O São Paulo está resgatando a sua história, o São Paulo está resgatando algo que ele tinha recentemente e perdeu. São Paulo era um modelo de clube em 2005, o Inter foi lá se inspirar no São Paulo, e até em determinado momento os dois rivalizavam. Então o Muricy está sendo fundamental para essa retomada. E foi muito linda a imagem dele emocionado, chorando. O Muricy ganhou tudo pelo São Paulo e ele chorando na conquista daquele estadual. Aquela imagem é muito forte. Ele é torcedor do São Paulo, né? Ele chegou no São Paulo com 7 anos, Davi. O Muricy começou na escolinha do São Paulo. Chicão, Muricy, Pedro Rocha no meio de campo. Aquela cena dele chorando, né, depois do título é muito forte, né? É muito bom. Tu vê a compreensão da importância do que era estadual, né? Uma cultura bem brasileira. O Muricy tem um lado quase sem diplomacia, né? Ele é completamente transparente, né? Ele não consegue disfarçar nada, né? Nós convivemos algum tempo com ele enquanto reportagem aqui na época que ele estava técnico do Inter, e ele adora falar de futebol e ele não é ranzinza o tempo inteiro. Não, agora ele ele expressa o que ele pensa. É. E na chegada ao São Paulo, do Crespo, teve uma entrevista muito legal dele que perguntaram assim, como é que é o modelo que está vindo o Crespo? Ele disse, olha, antes de qualquer coisa, o Crespo está vindo para ser técnico de São Paulo. Ele foi contratado para ser treinador. O resto quem vai cuidar é o presidente, é a diretoria, sou eu. Ele chega para ser treinador. Não é o Crespo que vai determinar diretrizes diferentes no clube. É porque se combatia justamente ali a maneira que se entregou, até certo ponto, o comando para o Diniz, né? E que acabou não dando certo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E ele é muito transparente. Isso agrada ou desagrada, mas ele diz o que ele pensa. Eu lembro quando eu era setorista, o Davi era editor, e eu fiz a final da Libertadores, o primeiro jogo lá, né? O Davi me mandou para lá, e eu obedientemente fui para lá. Fiquei uma semana lá, cobrindo São Paulo e tal. E aí a gente chegou na entrevista coletiva, Bagé, o Muricy olhou que tinha gaúcho na entrevista e disse assim, pá, os caras vão fazer uma revolução farroupilha agora. Pode perguntar, gaúcho, que crise é com a imprensa gaúcha e tal. Ele é um cara, ele é ogro do bem. O Noveleto me mandou mensagem agora, acho que foi o Potter ou o Léo que disse que o Cuiabá não cai. Porque tem grana pra caramba lá no Cuiabá e o Cuiabá não vai cair. Eu que botei o Cuiabá, acho que vou errar segundo o Noveleto. A gente entrevistou o presidente do Cuiabá, da família Dresch. Na verdade, o Cuiabá é um clube de uma família, né? Então, tem o dono, que ele atua na área de... O clube é jovem ainda, né, Léo? O clube é jovem. O clube foi fundado pelo Gaúcho, aquele centroavante do Grêmio. É, amigo do Renato, né? Essa história é maravilhosa. E aí a família comprou do Gaúcho, então é um clube jovem. A família tem, acho que, 15 anos no clube, nem isso. E o projeto deles, está sendo muito bem consolidado, é de transformar o Cuiabá no clube do Mato Grosso, no clube de um estado... que desde 86, com o Operário, ele não participa de uma primeira divisão. Então está todo mundo em volta do Cuiabá, o Estado abraçou o Cuiabá, e essa família, eles gerenciam, eles tocam, e a estratégia do Dresch, quando ele conversou comigo, era a seguinte: nós vamos buscar jogadores com rodagem de Série A. E eles foram buscar o Marlon, zagueiro, o Wendel, lateral esquerdo, tem muitos, o goleiro Walter do Corinthians, o Paulão. Então eles refizeram o grupo deles, aquele grupo da Série B acabou, e trouxeram jogadores com tarimba e rodagem de Série A para suportar esses primeiros 2-3 anos e aí se estabelecer. O plano é ter longa vida na Série A. Luiz Carlos Toffler era o nome do gaúcho, me lembrei agora. Luiz Carlos Toffler. Cuiabá. Cuiabá era bom. Não é pouca coisa, não. O Gamba, joga numa arena de Copa, né, Davi? Desculpa, Potter, joga numa arena de Copa, né? Essa brincadeira nossa aqui, né, coloca uma coisa que a torcida do Inter deve estar se perguntando agora, né, como é que vai ser o Brasileirão pro Inter, né? Tem esse é uma resposta, quer dizer, a resposta, o torcedor sempre é muito, sei lá, positivo, né? Ainda mais depois do ano passado, que o Inter teve 2 modelos de jogo e os dois lutaram na ponta. Os dois ficaram na ponta quase todo o tempo.
Era uma ideia com o Cudê, uma ideia com o Abel. O mesmo grupo conseguiu entender isso aí, quase ganhou o Brasileirão. Com falhas medonhas nos dois sistemas, né? Com partidas patéticas nos dois sistemas. Então, mas assim, agora pensando absolutamente como torcedor, assim, é uma incógnita completa para mim que vai acontecer. Completa mesmo, assim. Acho que o Diogo matou a charada, acho que o Ramires já começou a rever algumas ideias, e esse rever de ideias e colocá-las no campo é como se estivéssemos lá no começo de novo, né? Nas suas primeiras partidas, porque aí o que vinha sendo repetido devagarinho, estava vazando muito, repensado, né? A gente está vendo um modelo aí surgindo com 2 atacantes, então é uma incógnita, para mim é uma incógnita completa, e o Inter agora tem uma junto com a Copa do Brasil, Brasileirão, uma mini Copa do Nordeste aí, nesse começo, que pode dizer muita coisa, né? E apontar para alguma coisa, mas assim, hoje o torcedor colorado ele entra assim, certamente, eu acho que não tem nenhum, a gente colocou aqui, eu coloquei porque, né, eu tenho que colocar o Inter aqui por tudo, né, que tem na minha vida agora, se ir para lá para cima e fazer essa mesma enquete com jornalistas do centro do Brasil, duvido que o Inter apareça entre os 4 em algum. Duvido, mas aí tu vê só, pegando essa tua deixa, Potter, o torcedor do Grêmio ele tá até de certa forma um pouco mais empolgado, não só porque o Grêmio tem uma estrutura diferente dos últimos anos em relação propriamente nesse comparativo com o Internacional, só que o Grêmio não olhava o Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, pelo que a gente está vendo agora, nesse início de trabalho do Thiago Nunes, com repetição de time, primeiro garantindo as coisas que são necessárias para depois botar um time de garotos, como ele fez nas últimas 2 rodadas dessa primeira fase da Sul-Americana, só que é um Grêmio que, pelo que a gente está imaginando, isso vai ter que ser colocado em prática ainda, traz uma esperança para o torcedor de que é um Grêmio que vai olhar diferente para o Campeonato Brasileiro. Até porque está fora da Libertadores e precisa olhar de novo para o Campeonato Brasileiro, porque só está fora da Libertadores porque começou a preservar num momento que era desnecessário, lá no começo da temporada passada. Eu acho que é justamente um oposto de uma esperança do torcedor do Grêmio que olha para o Campeonato Brasileiro acreditando que esse ano não vai ter aquela história da prioridade e que o brasileiro volta a ser algo importante para o Grêmio. A Sul-Americana ela vai crescer na prateleira do Grêmio, ela vai subir de prateleira, porque agora ela começa a ganhar mais competitividade, ela começa a entrada de algumas camisas mais pesadas, mas não tem o peso, Bagé, da Libertadores. Eu tenho certeza de que se o Grêmio precisar ali na frente preservar para alguma competição, eu não sei se vai ser no Brasileirão, acho que vai ser na Sul-Americana, embora mata-mata, embora dificuldade. A Copa do Brasil está no DNA do Grêmio. O Grêmio busca sempre a Copa do Brasil, o Grêmio gosta desse tipo de competição. Mas eu concordo contigo, a ausência de Libertadores no calendário faz subir o Brasileirão na hierarquia do Grêmio. E neste ano se completam 25 anos da última conquista, né? Tem mais isso ainda. O Inter só perdeu o Brasileiro porque em certo momento começou a se preocupar mais com a Libertadores. Foi só por isso. O Inter desde 79 tem 6 vice-campeonatos, se não me falha a memória. Não, mas esse ano o Inter era para ser campeão brasileiro. E ele, por exemplo, com o Cudê, ele começou a se preocupar com a Libertadores e aí caiu no Brasileiro. Ele poderia ter sido campeão. Não é um campeonato difícil de ganhar o Brasileiro se o time se dedica mais ou menos, né, Davi? Não é difícil de ganhar. Não é difícil de ganhar. É um campeonato que tu ganha. Difícil, tu acha fácil? Que tu ganha. Tu pega no Brasileiro os times que são parelhos com o teu. Vamos pegar o Grêmio Internacional, tá? Aí tu pega ali o Palmeiras, que a gente citou ali, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, fica por aí, tá? Então são 4, 5 times que são os que tu aparelha. Os outros são todos batíveis, dentro e fora de casa. Tu vai jogar contra o Atlético Goianiense, tem que ganhar as duas. Mas é a maneira de encarar, né, Davi? Então tem que se concentrar nesses jogos. Mas não tem como. Mas é a maneira de encarar. O Davi... Exatamente, se Davi, concentra os últimos campeões brasileiros são os melhores times do Brasil. Não, mesmo, tu pode achar que dá. Sabe por quê? Porque eles são os melhores times do Brasil. Não, porque os outros times que são piores que os melhores. Mas eles repetiram mais.
Não, mas os concorrentes desses times estão disputando. Não é só questão de ser piores, porque não é só o Campeonato Brasileiro que estão disputando. Porque eles estão disputando também a Libertadores, por exemplo, e aí acabam se distraindo. O Inter, estou dizendo, se o Inter tivesse se concentrado só no Brasileiro, teria sido campeão. Mas eu disse isso no ano passado, quando o Inter começou a popar para jogar a Libertadores. Davi, o Inter foi eliminado. Não é nem a poupança, é a distração. O Inter foi eliminado, o Inter perdeu o Brasileirão nas últimas 5 rodadas. Não teria perdido, estaria lá na frente. Não, a Libertadores já era distante, já 1 mês e meio, 2 meses. Sim, mas não tinha nem ter jogado a Libertadores. Bota os juniores pra jogar. O Inter perdeu, o Inter tinha 5 pontos na frente. 5 pontos na frente do Flamengo, faltando 5 rodadas. E perdeu onde? Perdeu para os menores, Potter. Perdeu na falta. Não, perdeu para o próprio Flamengo. Não, né? Tudo bem. Perdeu para o Sport Recife. Um jogo que não podia perder. Sim, não, é que assim, a lógica do Davi tá certa, mas no final das contas, ganha o Brasileirão. Não é quem seguiu a lógica do Davi. Mas é o descuido. Ganha o Brasileirão quem tem qualidade. É o melhor time. Claro. Mas tu tem um descuido que ele não é encarado. Eu vou pegar o caso do Grêmio específico. O Grêmio acreditava que podia preservar quando quisesse ir lá na frente. O Renato dizia isso em alguns momentos. A gente busca lá. Tá? Lá na frente dá certo. É que agora foi o Nana Neném, agora dormiram, deu mole. Tu pega, por exemplo, são 38 rodadas. Separa em 19 confrontos de ida e volta. Então eu bato muito nessa tecla. O Grêmio deixou 9 pontos no caminho ano passado contra o Sport Recife e contra o Fortaleza. 2 jogos contra o Fortaleza, tu tens que fazer 6 pontos. O Grêmio fez 2, deixou 4 de fora. 2 jogos contra o Sport, tu tem que fazer 6 pontos. O Grêmio fez 1, deixou 5 de fora. Então, contra o Sport e Fortaleza, como o Potter disse nesse campeonato do Nordeste, o Grêmio deixou 9 pontos pelo caminho. Deixa eu te propor uma, Bagé. Pra ti e pro Léo também. O Léo também foi nessa pegada. Pode ser depois do intervalo, assim. Diogo? Pode, por favor. Diogo vai achar que eu tô de marcação com ele não, de não, novo. Não, mas eu saio aqui, eu driblo. É jogo de posição, eu dou passe, me desloco, não tem problema. Eu já tinha notado isso. Olha aqui, ó, 1h55, a gente tá saindo pro intervalo comercial, tem notícia na hora certa e na volta a palavra será de Diogo Olivier. Já voltamos. 2h03, de volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha. Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Agora IES é Fiat, Fiat é IES em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela sua vida. Hora certa, 2h03. Objetiva administradora de condomínios há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. FIDA, para calcário e argamassa, confia na FIDA. Tintas Killing, a tinta gaúcha. Temperatura 18 graus a temperatura em Porto Alegre. Cicobi, somos feitos de valores, meu caro Diogo Olivier. Aliás, seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que o convidado que eu estou aqui, que é técnico, e como ele tem licença da CBF, ele queria dar palpites. Mas antes do técnico que quer falar, quer dar os palpites, deixa eu lançar aquela questão que ficou pendente no último bloco para o Bagé e para o Léo ali. Se tiver, hipoteticamente, aliás é uma imagem que o Potter construiu ontem e foi muito feliz, então estou plagiando o Potter, eu estou pegando emprestado. Se tem lá o Bagé e Léo, uma semifinal, Grêmio Independiente, semifinal de Sul-Americana, Grêmio Independiente, no Brasileirão ali em seguidinha tem Grêmio Cuiabá. Será que o Grêmio não poupa contra o Cuiabá? Vai com as duas. Eu acho que o verbo que tem que sair do Grêmio nesse momento é priorizar. Eu acho que não tem. A prioridade tem que ser sempre a próxima competição. O Grêmio pagou esse ano muito mais por ter olhado de lado pelo Campeonato Brasileiro. Eu iria com os dois. Sem problema nenhum. Mas aí eu te devolvo, repete nos Diogo. dois. Se tiver Grêmio e Tátira, ou, vamos lá, Grêmio e Del Valle, e o jogo, um time menor. Se tiver nas oitavas de final agora, ou nas quartas, e o Grêmio tiver Grêmio e Cuiabá ali adiante, e o Grêmio tiver encaminhado, vai preservar na Sul-Americana. O Grêmio vai priorizar o Brasileirão. Claro que chegando no momento decisivo. É, isso que eu digo. Grêmio depende. Mas aí é semifinal, né, Diogo? E aí chegou. Eu tava dando uma olhada no calendário da CBF aqui 2021. A gente vai ter uma. Isso é um absurdo. Isso é de uma crueldade com o futebol e com o atleta, com o jogador, que, enfim. Nós vamos ter uma quarta-feira livre. Se um time se classificar
na Sul-Americana, na Libertadores, e avançar na Copa do Brasil até a fase semifinal e final, ele vai ter uma quarta-feira livre, que é do dia 3 de novembro. Não existe fazer futebol dessa forma, é futebol sem treinar. E aí não tem como cobrar técnico, cobrar jogador, jogador lesionado. E outra, com viagens longas, com logísticas complicadas, né? Mas é o cenário que se apresenta. Aí eu te respondo. Grêmio Tátira, Grêmio Del Valle, Grêmio Sporting Cristal, vai preservar aí, vai garantir o resultado na arena e vai preservar Por isso que os últimos campeões, Léo, aqui no Brasil são os times que mais gastam. Porque os times que mais gastam, acontece um fenômeno parecido com lá na Europa, eles têm melhores reservas. Tem mais além disso, não só isso, Potter, não só isso. Gastam mais também em voo fretado, numa estrutura que permita ficar mais tempo com o jogador e cuidar da alimentação dele. Mas eu acho que 10 times do Brasil conseguem isso, Léo. Eu acho que a vantagem de São Paulo e Rio sempre é que tem um voo para qualquer lugar do Brasil, né? Essa é uma grande vantagem. Por exemplo, não existe voo para Belo Horizonte, Porto Alegre. Tem que ter uma escala, tem que ter uma demora. Tudo fretado, né, Potter? O Grêmio aí é dinheiro, é isso que eu ia falar pro Léo. Eu acho que o Inter e o Grêmio se equivalem a esses times nessa estrutura de viagem, tirando a parte geográfica que aí não tem que fazer, né? Não tem como o Inter se mudar para São Paulo. Agora, o resto, Léo, é isso aí. Por que os últimos 2 campeões da Libertadores são Flamengo e Palmeiras? O Palmeiras porque são os que mais gastam. Porque gastam, e aí eu vou te falar, Potter, que na conversa que eu tive com o Cícero... E aliás, os últimos campeões brasileiros, aqui, né? Palmeiras e Flamengo também são os últimos 3 campeões brasileiros. Né? Da conversa que eu tive com o Cícero Souza, logo depois, no dia seguinte que o Palmeiras ganha a Copa do Brasil, que o Palmeiras ganha nessa temporada a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Ele quase faz uma tríplice. E no Brasileirão ele até brigou em determinado momento até a reta final. Chegou uma hora que ele teve que abrir mão. Mas o que o Cícero me disse? Voo fretado sempre. Se joga em Porto Alegre, tá? E aí o jogo é 8 da noite. Termina, os caras jantam, 1 da manhã, 1h30 em São Paulo, ninguém vai para casa. Dorme no CT, porque o Palmeiras modernizou o CT. O Palmeiras tem um hotel de luxo dentro do CT dele. Os caras dormem no CT, acordam, quem não jogou treina, quem jogou faz revisão, almoçam e a 1 da tarde, 1h30, são liberados para ir para casa. Então eles conseguem controlar o dia seguinte do jogador, porque a recuperação, o dia seguinte ao jogo, é o principal na recuperação. E a gente aqui não consegue fazer isso pela questão geográfica, por uma questão de logística, por uma questão também de voos noturnos. A gente tem uma dificuldade no aeroporto para chegar a Porto Alegre na madrugada. Então, o que Grêmio tem que fazer? Eles têm que dormir no lugar onde jogaram, eles têm que viajar pela manhã. E isso tudo atrapalha o sono do jogador, atrapalha a recuperação. Então, mais do que nunca num calendário maluco, é técnico, é físico. E olha que absurdo o Brasil. É a logística que vai contar. Gamba, posso pedir os palpites aqui do nosso treinador, que está aqui comigo no estúdio da RBS TV? Fernando Becker. Fernando Becker. Qual é o apelido dele, Davi? O cara de moeda? Isso eu não sabia. Pensei que ia vir outro apelido. Esse aí tá bom ainda. Qual é o outro, Bagé? Tem aí ou não? Olha, eu conheço por Checha, né? Quando eu era menininho, comecei no rádio, já acompanhava ele como Checha. Cara de moeda, mas uma moeda cara de moeda, pelo o pessoal né, do futebol te chamava, né Checha? Exatamente, mas, Davi, uma moeda valorizada pelo menos, né? Ah, não, claro, aquelas doletonas grandonas, sabe como é que é? Tá bom, claro. Mas quais são os teus times? A gente fez uma lista dos 4 favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro. Vou até te tirar do rebaixamento, por ordem ali, conforme a tua licença CBF. Quais são? Minha lista deve ser a de todo mundo aí, os mais qualificados, os mais endinheirados, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro pelo investimento que fez, e o São Paulo, por um detalhe que eu estou vendo no São Paulo esse ano, que é o poder defensivo do São Paulo melhorou muito com o Crespo. Foi um time que na primeira fase da Libertadores concedeu poucas chances de gol ao adversário. E no Campeonato Brasileiro de tiro longo a gente vê que o time que sofre poucos gols, ele tende a se dar bem, a ficar lá em cima. Claro que tem que fazer gol também, né? Mas já é um bom caminho andado o time que sofre poucos gols. Eu estou vendo o São Paulo numa solidez defensiva muito interessante nessa arrancada de temporada. Por isso eu fico com esses 4 aí e o Grêmio batendo a porta ali, né? Porque vamos ver como é que o Grêmio vai lidar com essa situação de priorizar ou não, né? E o Inter do Ramírez? Pois é, Potter, o Ramírez, a referência que a gente tem é contra o Grêmio, né? E não foi boa. Agora vamos ver quando começar a enfrentar outros clubes da primeira divisão. O Juventude também foi um clube da primeira divisão
teve um jogo muito ruim, numa situação que não é favorável ao modelo de jogo, ao time, né? Que foi lá em Bento, mas aqui no Beira-Rio já a história foi diferente. Então vamos ver contra o Sport agora fim de semana, vamos ver contra um time que vai também propor um pouco mais o jogo, né? Não como o Always Red fez aí na quarta. Tu vê a evolução no Inter? Eu vejo. Desde o primeiro jogo eu sempre vejo um pontinho de evolução. O que eu sinto é que os jogadores eles estão com medo de fazer as coisas, com medo de errar e com medo de perder e com medo de ser criticado, enfim. É isso que eu sinto. Eles não estão seguros, eles não têm aquela segurança de executar algumas funções. E claro, estão ainda num processo de aprendizado. E é uma situação muito complexa e por isso... Quem tem que tirar esse medo, Becker? Quem tem que tirar esse medo é fazendo e acertando e errando. Eu acho que é isso. Principalmente fazendo e acertando, porque no momento que começar a acertar, tu vai ver que dá certo, que tem que ser assim. O Potter tá te ouvindo com uma cara de esperança ali, eu tô vendo, Potter. Tá fazendo as perguntas para... Cada vez me afundo mais, porque eu fiquei com medo também. Mas é isso, às vezes a gente vê... É isso que eu tenho na minha vida, medo. Às vezes a gente vê esse jogo, quando esse modelo de jogo é potencializado em outras equipes, a gente vê com uma naturalidade que a coisa acontece, entendeu? E aí a gente vê no Inter que também não está sendo natural. E eu tenho visto aí alguns jogos, por exemplo, a gente está agora na fase de apostar, né? Tá todo mundo aí na KTO apostando para cá e para lá, e eu tenho feito alguns movimentos aí, e às vezes eu assisto alguns jogos. Por exemplo, esses dias eu estava assistindo um jogo do O'Rings, lá do Chile, e esse jogo os dois times estavam saindo com o goleiro lá de trás, o goleiro com a bola dominada, por vezes o goleiro fazendo aquele terceiro homem ali entre os zagueiros, e às vezes uma saída até lenta. Esses dias eu vendo futebol lá dos Estados Unidos... Olha a cara do Davi ali. Está vendo o Davi na imagem. Eu também vendo lá nos Estados Unidos, vendo alguns times usando bastante o goleiro, então... Mas dá para apostar no Inter, o Fernando. Eu ganhei um dinheiro apostando no Inter, botei 0-0 contra o Always. Ô, Checha, tu falando que viu o jogo do O'Higgins... Tu falando que viu o jogo do O'Higgins, eu me sinto seguro para falar o que eu vi um ser humano. É verdade. Porque eles vão dizer que a gente não faz amor, essa coisa toda. Eu já sei qual é o discurso deles. Mas eu vi Rio Claro... A gente não faz amor, diz o Léo. E aí ali tu te enterra, Léo. Aí eu vi, esses dias eu vi... Não, como o Checha falou que viu o O'Higgins e o Checha gosta de ver futebol, eu vou dizer... Eu vi Rio Claro e Monte Azul. Um dia de tarde aqui, tava espiando aqui enquanto trabalhava. O Monte Azul, que é o time daquele goleiro Sérgio Guedes, ex-goleiro do Inter, Sérgio Guedes, da seleção, jogando, segunda divisão paulista. Jogo de posição, saída de 3, goleiro com os pés... Tudo que a gente está tentando ver no Inter, ou seja, é algo que não é tão estranho assim já o ambiente do futebol brasileiro. A gente vê clubes pequenos tentando fazer isso. Exatamente, eu acho que eu olhei esse jogo aí também, era um time com camisa amarela. Com certeza. Agora isso aqui é Miguel. Com certeza. Isso aqui é Miguel. Gamba, eu peço pra me retirar do programa, Gamba, tem que fazer outras coisas ali. Espanhol, que agora eu vou ter que botar aqui, tá repetindo aqui num Premiere aqui, Esporte Náutico, Gamba, peço licença pra ti, pra ver a repetição de Esporte Náutico aqui, o jogo na casa do Esporte, pode ser, Gamba? Tá autorizado. Dá licença? Tá Obrigado, autorizado. Gamba, valeu. Fernando Becker, por gentileza, faça uma análise tática sobre o Rio Claro. Não, mas agora falando sério, isso eu acho que é... Viu como era Miguel que eles viram o jogo? O Léo também não faz ali. Não, a análise tática do Rio Claro. O Léo ligou a TV, deu umas espiadas de 1 minuto e meio, aí ele vem aqui bancar, que ele observou com um papel na mão. Os mini-jogos. As coisas... A TV tava ligada, Léo. Tu tava escrevendo tava conversando com o chileno, tava conversando lá com o cara do Cuiabá, tava conversando com não sei o quê. Não, Miguel, que tu observou, estudou a partida, né? Tu deu umas olhadinhas pra lá, tipo filme, sei lá. Vou te falar, foi segunda tarde. Terminou o sala. Aí eu desci pra... esses dias eu vi português e português santista assim também, mas eu não vi. Ficou ligado aqui pra mim. Aí eu vou te contar. Aí eu desci, esquentei, aqueci meu almoço, subi. Aqui eu tenho um sótão aqui, que é meu escritório, tem uma sala de TV. E almocei e vi o jogo, e acabei ficando e vi 70 minutos do jogo. Que tem uma plaquetinha ali na porta do sótão, 70 minutos da tua vida, tu usou vendo esse jogo, então é isso? Eu fiquei vendo o jogo, porque achei interessante, principalmente pela similaridade da ideia de jogo que está tentando se implantar aqui. E achei curioso. Se o Guerrinha tivesse aqui, ele ia falar da vez assim, é por isso que o Monte Claro está na segunda divisão paulista. Qual era o jogo? Era Monte Claro e o quê? Monte Azul e Rio Claro.
Pois é, aí eu fico pensando... Claro, Diogo. Exemplos do jogo posicional. Sabe no que eu penso nisso aí, quando eu ouço uma coisa dessa? O cara passou 2 horas da vida dele vendo Monte Claro e Monte Azul. Eu penso no Senhor, Deus. Ele nos deu a vida. Pra quê, né? Pra quê? A gente tem que usufruir bem essa vida, entendeu? Tanta gente querendo usar. Mas aí quando o Inter contratar o lateral esquerdo do Rio Claro, que surgiu bem, só uma pessoa vai ter informação aqui. É verdade. É isso, o Fernando e aliás, o Rio Claro revela muitos jogadores. Ó, viu? Começou a aparecer. O Luan veio do Rio Claro, não veio? Viu? Não. Tá aí. Não? Mas tu não viu ele jogando no Rio Claro. Não, mas não era Rio Claro. Não era Rio Claro? Vou pegar aqui o nome dele. Aliás, eu peguei aqui, Checha, roubei da televisão, na Sport TV tava passando. Checha, Fernando Becker, no caso aqui, tá? Desculpa, Fernando Becker. Não. Né? Os 4 primeiros Pode colocados dos últimos 6 Brasileirões, tá? Rapidamente. 2015, na ordem do campeão ao quarto. 2015, Corinthians, Galo, Grêmio e São Paulo. 2016, Palmeiras, Santos, Flamengo e Atlético Mineiro. 2017, Corinthians, Palmeiras, Santos e Grêmio. 2018, Palmeiras, Flamengo, Inter e Grêmio. 2019, Flamengo, Santos, Palmeiras e Grêmio. 2020, ano passado, todo mundo está mais fresco na memória, o Flamengo ganhou, o Inter perdeu, o Galo encostou e o São Paulo patinou e ficou em 4º lugar. A gente vê aqui uma queda vertiginosa do Corinthians, a gente vê o Grêmio não prestando muita atenção na competição e chegando, mesmo com bons times, né? Porque ficou em 4º em 2017, 2018 e 2019. O Santos também é um que despenca esse ano, o Galo por ali sempre, o Flamengo crescendo, o Flamengo foi vice-campeão e campeão na sequência, né? Então tem uma lógica, lógica bem clara aqui. Potter, em cima dessa tua lógica, que eu acredito que o Grêmio possa beliscar lá em cima, como tu acabaste de falar, mesmo olhando de lado, o Grêmio bateu em 3 competições consecutivas entre os 4 primeiros. Se olhar um pouquinho, ou só um pouquinho de mais atenção, o Grêmio vai bater lá em cima. Não sei se para título, bom, né? Mas tem Flamengo. Aí tá, mas nos últimos 3 anos o Inter ficou no G4 em 2. É meio inacreditável pelo que acontece no Inter, né? Pode ser, mas eu penso que o mais inacreditável do Inter tenha sido essa temporada que passou. Porque essa temporada realmente, como tu disseste, tanto com o Eduardo Cudê e depois quando o Abel consegue botar 9 vitórias consecutivas, ali se tinha certeza. Ainda bem que não aconteceu, como eu te falei, na última rodada eu estava no Rio de Janeiro olhando o jogo do Corinthians com o Internacional enlouquecido. Uma hora que eu apaguei a TV e falei pra minha mulher, a minha mulher dormindo no hotel, Davi, e ela acorda assim, o que tá acontecendo? Eu disse, os caras ganharam o campeonato. Não, aquele jogo assim os caras ganharam? O Grêmio, porque a minha mulher tava totalmente por fora. Eu digo, não, o Inter tá ganhando o campeonato. E aí tem a famosa cena do Edenilson. Não, aquele jogo foi incrível, porque assim, ó, o surreal. Corinthians era um time muito inferior ao Inter naquele momento, tá? Muito inferior ao Inter, sem nenhuma motivação. E o jogo estava apontando assim que o Inter ia fazer o gol a qualquer momento. Mas o Corinthians chegou com motivação, eu não sei. Motivação aquela coisa de prêmio extra. Mas não é um jogador querendo ganhar título, aquela angústia do jogador querendo ganhar título. E aí no jogo, a gente olhava o jogo assim e disse, não, vai sair o gol do Inter em seguida. Não saiu porque a arbitragem não quis, né, Davi? Um pênalti escandaloso, né? Um vôlei dentro da área que foi desmarcado. Né? Uma coisa inacreditável que aconteceu naquele jogo. Pena que eu não vi o Davi berrando no outro dia. Mas silêncio completo, Davi não berrou não. Porque tu não tá busquei o áudio dos quais eu participo. Não tem nenhuma manifestação tua sobre aquilo. Nenhuma! Uma manifestação indignada de indignação tua. Vamos dar o título de indignação tua. Título pro Potter de Inter, quase campeão. Não, tu também acabou de falar que o Grêmio foi quase campanha, pode beliscar. Mas é que a diferença é que o Grêmio olhava pro lado. A diferença é que o meu time é ruim, o Grêmio não olha pro campeonato. Não, é a seguinte, eu vou estar contigo, Bagé, na real, vou estar contigo agora aqui. A diferença era o Renato. O Renato odeia o Campeonato Brasileiro. Porque ele não queria o brasileiro. Porque na hora de sentar para negociar, sabe como é que aconteciam as negociações? Sentava para negociar um pacote de 7, 8 jogos, que era Libertadores ou Copa do Brasil, que acabava sendo mais curto e em determinado momento até mais vantajoso, porque o dinheiro do Campeonato Brasileiro, ele já entra um percentual e depois tu vai buscar lá pelas camadas, né? Tem diferença tu acabar ele paga mais, né? Terceiro, o Campeonato Brasileiro todo paga mais. O Grêmio, porque as competições menores, Davi, realmente, a Copa do Brasil paga mais que o brasileiro. Não é verdade. Ela só pagará mais para quem bater campeão. Quem ficar pelo caminho não ganha mais que o brasileiro. Essa mudança que o Grêmio fez agora, não estou dizendo que o
eu acho o Renato ótimo, foi um dos poucos que saudou a volta dele ao Grêmio, quando ele voltou em 2016, tá? Mas o desgaste dos métodos, da forma de trabalho do Renato, com o grupo, etc., ele já vinha aparecendo há bastante tempo. Fadiga dos metais. Já vinha aparecendo há bastante tempo. E essa mudança que o Grêmio fez agora já deveria ter sido feita antes. Já deveria ter sido feita. Porque os erros se repetiam. Sabe? Os erros se repetiam. E aí o Renato, na grandeza da sua imagem que ele tem diante do clube, da torcida e tal, ele foi. E até porque havia uma parceria com o presidente, o Romildo Bolzan, o Renato foi ficando, quando, na verdade, essa mudança deveria ter acontecido. Até mesmo a exaltação da continuidade do trabalho, que é importante em alguns momentos, em outras não. Às vezes o trabalho tem que mudar. Às vezes tem que haver uma renovação. É que no caso do Renato houve continuidade durante quase 5 anos, né? Não se tratava de tirar alguém por. Mas no final estava errada a continuidade, Diogo. Não, tudo bem, mas eu digo assim, é que se a gente defende a continuidade, eu estou concordando contigo, a continuidade eterna não existe. Não, né? Senão, não pode. Não pode, porque ele foi embora no Real Madrid. 5 anos, era uma outra discussão sobre o Renato. Assim, a gente vai levar em consideração o que acontece no futebol inglês. Não, o futebol inglês é outro tipo de cultura, outra maneira de se encarar o próprio futebol. Ficou 6 anos sem vencer. 6 anos, Léo. É pra lá, Léo, que tem que se mudar. 6 anos sem vencer. O Klopp foi ganhar título no 5º ano. Pois é, mas o Renato estava repetindo erros, sabe? Aqueles erros se acumulando. E a mesma natureza de erros, de ano para ano. Às vezes mudava jogador, mas o erro era o mesmo. Mas sabe? Ele se segurava pelas conquistas, né? Porque teve um determinado momento, Davi, que o Grêmio não ganhou nada. Aí ele começa, mesmo que ele... E até vou tirar assim, 16 Copa do Brasil, 17 Libertadores, início 18 Recopa. Dali de 18 para frente era o quê? Grenal e Campeonato Gaúcho. Só que teve uma seca anterior que os caras que chegavam aqui não ganhavam nada. Então, querendo ou não, ele tinha essa imposição natural do nosso clássico, né? O Gama, não quero me meter, mas eu acho que é isso aí. 2h23, Potter. Deixa eu agradecer aqui, Diogo Olivier, por gentileza, transmita um abraço a Fernando Becker. Olha o Edu César, nosso amigo que está escrevendo lá no Twitter. Ó. Muito bom escutar o Fernando Becker debatendo no Sala de Redação. Merece mais participações. Eu concordo. O Edu é meu amigo. Obrigado, Edu. Valeu, Gamba. Valeu, Xexá. Muito obrigado aí. Valeu, brigadão. 2h23, intervalo comercial, a gente já volta com o segmento final aqui do Sala de Redação. 2h26, chegamos ao segmento final do Sala de Redação. Pela avaliação do MEC, a Facate é a 5ª melhor do Brasil. Você pode ser Facate. Estão abertas as inscrições do vestibular da Facate. Prova online ou presencial no dia 15 de junho. Informações em facate.br. Temos ainda alguns minutinhos para a gente falar sobre a final da Champions. Amanhã, 4h, na cidade do Porto, Chelsea, Manchester City. Leonardo Oliveira, Guardiola finalmente fará o City campeão da Champions amanhã, Léo? Mas ele tem um adversário duro, né? A gente viu no jogo do Campeonato Inglês que o City fraquejou, o Agüero perdeu um pênalti no final do primeiro tempo, estava 1-0, e o Chelsea virou. O Thomas Tuchel, quando chega no Chelsea, ele muda a forma de jogar. Ele coloca 3 zagueiros, ele libera o Jorginho, que foi trazido pelo italiano pro Chelsea, veio do Napoli pro Chelsea, para ser o organizador, e ele na frente desses 3 zagueiros, ele organiza o time, tem esse menino Mason Mount, tá com liberdade para jogar. O Chelsea está muito sólido na defesa, e é um time muito objetivo, muito vertical. E olha que loucura, o Chelsea, que virou o símbolo desses clubes bancados por bilionários, ele dá um passo atrás, começa a olhar mais para sua base, até por uma questão financeira, estava impedido de contratar, e ele muda um pouco do seu perfil. Eu acredito que o City tenha mais qualidade técnica, mas é um jogo duríssimo. Aliás, é jogo para chimarrão, pipoca. Que jogo esse amanhã de tarde? Potter, City ou Chelsea amanhã? Eu quero que caia um tweet meu, ou vire um tweet retrô, Gamba. Eu já falei isso no Bola hoje. Uma vez eu escrevi que o Guardiola não consegue ganhar Champions sem ter um craque para fazer a diferença, né, naquele momento exato ali, né? E eu quero que caia. Eu tô torcendo pro City ganhar, pelo Guardiola, eu adoro ele. De Bruyne não é craque? Ele é o melhor do mundo hoje. É o melhor do mundo. É que essa discussão eu já tive também com alguns. É boa discussão.
Craque pra mim é outro nível, assim, tipo assim, o De Bruyne não tá no nível do Cristiano, do Messi, que ele não é o cara do drible terminal, mas... ele não é o craque midiático. Mesmo assim. Tipo, não, por exemplo assim, não é o cara do drible, o Zidane não era um driblador. E vocês não colocam o De Bruyne na mesma gaveta do Zidane, né? Não, é que o Zidane, pra mim, ele passou de craque. Pra mim, ele era craque, genial. O De Bruyne, pra mim, não é craque. Ele é um super jogador. Porque craque, pra mim, é Ronaldo, Romário, Zico, mas é o jogo do Guardiola no City, né? É o jogo, ele foi contratado para fechar o projeto. Esse é o jogo. Se ele ganha essa partida, eu não sei até se ele fica dele no City. Não sei se ele vai para um outro projeto. Barcelona tá de olho. Barcelona tá de olho. E o Inter também. 2-1 City. Isso. Pelo B do Inter, tá bom, Gamba. Muito bem. Tá de olho também. Leandro Stout, tá chegando aí com o Gaúcha Mais. Destaques que serão abordados em seguida, Stout. Boa tarde. Boa tarde, Gamba. Chuva em Porto Alegre, transbordou Arroio Feijola na Zona Norte. A nossa reportagem durante a tarde vai trazer todo o serviço, a informação para quem precisa circular pela cidade, pela região metropolitana. Nós também vamos falar sobre o furto de cabos de energia em Porto Alegre. Áreas que ficam sem luz, quando vão lá procurar o motivo, o furto de um cabo, principalmente durante noite e madrugada. Um crescimento de 43% nos primeiros 3 meses do ano. Nossa reportagem especial hoje retratando esse problema, que não é só de Porto Alegre, mas é um reflexo que aqui em Porto Alegre podemos levar também para uma realidade de outras cidades gaúchas. Vamos falar muito sobre vacinação. Porto Alegre vai começar na próxima semana a vacinação de professores, primeiro da rede municipal da educação infantil e das escolinhas conveniadas à Prefeitura da capital gaúcha. Vamos falar sobre a nota técnica do Ministério da Saúde autorizando o início da vacinação também para pessoas que não estão nos grupos prioritários. Será uma segunda fila que será criada em muitos municípios já imediatamente, talvez. Alguns vai demorar um pouquinho mais, de acordo com o volume de doses, mas vai voltar o critério de idade. Então, 59, 58 e assim por diante, de acordo com as vacinas. E vamos falar sobre o Porto Verão Alegre, isso mesmo, uma edição especial neste ano, depois de 21 verões, uma edição que chega num período de chuva, de frio, mas que vai movimentar o setor artístico com atividades online, gerando renda, gerando emprego para um setor que foi muito, muito afetado pela pandemia desde o ano passado, Gambá. Muito bem, Leandro Stout, Kelly Matos e grande elenco chegando aí com o Gaúcha Mais, a sua companhia a partir de agora aqui na Tarde da Gaúcha. Tchau!